Olá, alunos do primeiro termo da EJA, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é juros simples. Isso mesmo, um assunto muito importante da matemática e tem tudo a ver com a sua vida, Então separe aí para acompanhar a nossa aula de hoje folhas para anotação, lápis, borracha e caneta para poder fazer todos os cálculos e acompanhar direitinho a aula. E claro que hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar aí no decorrer da aula, nas atividades, nos chats. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam também todos bem-vindos, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Então, pessoal, alunos, não se esqueçam, entrem lá no chat da sua turma, o seu professor estará te esperando. Faça as atividades que a professora Roberta propuser, mande as respostas e vocês, professores, repassem para a gente poder divulgar. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Quero dar um destaque aí para a habilidade. Então, vem comigo aqui, A habilidade da aula de hoje é EF09MA05. Tem tudo a ver com o nono ano, mas tem a ver também com a primeira série aí do ensino médio, tá bom? Então, você, professor, que queira mais informação sobre essa habilidade, baixe o PPT lá no repositório que você tem todas as informações no final dele, tá bom? Vamos começar? Então, vamos. Primeira coisa, vamos pensar um pouquinho sobre a nomenclatura. Quando a gente fala em juros na matemática, a gente está falando de matemática financeira. Então tem uma nomenclatura própria? Tem. Então, eu coloquei aqui do lado para vocês algumas letras que a gente vai usar aí como símbolo para algumas informações. Então, a primeira letra que tem é o C. C maiúsculo, é o nosso capital, que é um valor em dinheiro, tá vendo que tá R cifrão? Um dinheirinho, isso. Esse capital é o valor a ser emprestado ou aplicado. Então, por exemplo, você tem lá, vai pedir um empréstimo no banco, isso vai ser o seu capital. Ou você tá aplicando um valor lá no banco na sua poupança, isso vai ser o seu capital. Então, é um valor monetário, tá? Um valor em dinheiro, em reais. Tudo bem, capital, letra C? Tá. Agora, a segunda informação que tem aí, I. A letra I minúscula é a nossa taxa. Uma taxa, isso. Essa taxa pode ser ao ano, pode ser ao mês, pode ser ao dia, tá bom? Tem vários casos diferentes. Sempre essa taxa vai ser uma porcentagem aplicada ao seu capital. Então ele vai falar assim, uma taxa de tantos por cento ao ano, uma taxa de 10% ao mês. Isso é a taxa, é a letra I. Tudo bem? Capital C, taxa I, ok? Vamos para mais uma. Letra T. T vai ser o período, tem a ver com tempo. Período. Quanto tempo? Como pode ser esse período? Ano, mês, dias e assim por diante, tá? Então, é o tempo de duração do empréstimo ou da aplicação. Então, imagina, você vai pegar um dinheiro no banco ou você vai colocar um dinheiro lá na sua poupança, vai aplicar. Então, o tempo que vai ficar é essa letra T, que é o nosso período que vai durar. Tudo bem até aqui? C, I e T? Tá, vamos continuar. J maiúsculo é os juros. Os juros é o que eu vou ganhar em troca. O que eu vou ter que pagar. Então, os juros é em dinheiro, é monetário também, cifrão. Aí, R cifrão são os reais. Então, é a remuneração obtida a partir do capital. Então, se você aplicar o dinheiro, é o dinheiro que você vai estar ganhando com essa aplicação. E se você pegar emprestado, é o dinheiro que você vai ter que pagar a mais por ter pegado o emprestado. Tudo bem? E o último que tem aí é o M, que é o montante. Montante também é dinheirinho, também é monetário, também é reais. É o valor final. Então depois que eu apliquei, eu vou ver quanto eu fiquei no final, juntando os juros e o capital. Então isso aí é o nosso montante, que é a letra M. Tudo bem até aqui? Cada um tem a sua letrinha, porque na hora que a gente vai fazer a conta, a gente vai colocar nessa letrinha o valor específico. Substituindo como fórmula? Então vamos lá para a fórmula dos juros simples. Pode colocar para eles na tela? Quando a gente fala em juros simples, como que a gente encontra os juros, tá? Dos juros simples. Então a gente tem a expressão J igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Tem gente que gosta de falar J igual a CIT sobre 100, tá? C vezes I vezes T. Lembrando que o J é os juros que você quer encontrar. Então você quer saber quanto que rendeu ou quanto você vai ter que pagar a mais. O C é o capital lá do início, o seu dinheiro que você tinha no início, ou para aplicar ou para pegar emprestado. O I é a taxa que vai estar em porcentagem ao ano, ao mês, certo? O T é o tempo que vai durar essa aplicação ou esse empréstimo, que em anos e meses, tudo bem? Então você precisa do J, do C, do I e do T, tá bom? Uma coisa importante que tem aí, o I e o T, ou seja, a taxa e o período de duração, eles devem estar na mesma unidade de medida. Como assim? Se a gente fala em uma taxa ao mês, o
o seu tempo, o seu período tem que ser em meses. Se você fala uma taxa ao ano, seu período tem que ser em anos. Se não tiver, você vai ter que transformar para que fique na mesma unidade. Tudo bem até aqui? É uma fórmula. Tá, nessa fórmula eu vou substituir valores e descobrir algum valor. Então eu posso substituir o C, o I e o T e descobrir o J, ou eu posso substituir o J, o I e o T e descobrir o C. Tanto faz, eu tenho que substituir valores e ter um desconhecido para poder achar. Vamos ver exemplo para entender isso melhor? Então vamos para o exemplo. Ó. Pode colocar para eles o exemplo 1. Uma bicicleta custa R$ 1.200. Tá, R$ 1.200 a bicicleta. E seu dono quer vendê-la. Daqui a 2 meses, com um lucro de 10% ao mês. Ah, então ele está querendo ganhar dinheiro em cima. Tá. Quanto ele lucrará? Ele quer saber quanto que ele vai ganhar dinheiro em cima. Então a gente tem que pensar. A gente tem os 1.200, a gente tem a informação 2 meses, a gente tem a informação 10% ao mês e tem o pedido quanto ele lucrará. Quem é quem aí, tá bom? Então, capital é o valor inicial. Então, o C, que é o capital, vai ser o valor do início da bicicleta, 1.200. Tudo bem? 2 meses é o tempo de duração. Ah, então T, que é o nosso período, 2 meses. Vou colocar o M aqui só para pensar se está na mesma unidade ou não, tá bom? 10% ao mês, tá na mesma unidade, é o I. Então, nosso I é 10% ao mês. E o que a gente está querendo descobrir é o lucro, que nada mais é que os juros. Ah, então ele quer o J. Então, eu vou pegar a expressão que a gente tem ali do lado, J igual a CIT dividido por 100, e vou substituir. O J vai ficar o próprio J, porque é quem eu quero descobrir. No lugar do C, eu vou colocar o capital inicial, que é o preço da bicicleta, 1.200, que multiplica o I, é a nossa taxa, que está na mesma unidade, então 10%, e depois vezes o T, que é o tempo, que são 2 anos, 2 meses, falei errado, e tudo isso dividido por 100. Observando essa expressão, a gente tem em cima uma multiplicação e depois dividido por 100. Posso fazer de várias formas, tá bom? Eu vou multiplicar o 1.200 pelo 10, depois multiplicar por 2 e depois dividir por 100. Mas você poderia fazer 1.200 vezes 2, depois vezes 10, dividir por 100. Você pode fazer de várias formas diferentes, tá bom? Então, vou lá. 1.200 vezes 10, bom, multiplicar por 10 é colocar um zero a mais. 1.200 vai virar 12.000. Coloquei 3 zeros em vez de 2. E isso eu vou multiplicar por 2. Bom, 12.000 vezes 2, 12 vezes 2 dá 24. Então, vai ser 24.000. Tudo isso dividido por 100. Bom, na matemática, se termina em zero e vai dividir por 10, 100.000, dá para cortar zero, né? Então, eu vou cortar, tem 2 zeros embaixo, vou cortar um zero com cada um aqui, ó. 2 de cima. Então, meus juros é de R$240. Então, ele vai lucrar R$240. E aí, você achou difícil? Você anotou quem é o capital, quem é a taxa, que é o I, quem é o tempo de duração, e foi lá e achou o J. Fez a multiplicação, dividiu por 100. Tranquilo? Vamos ver se você entendeu? Vamos fazer um também? Então vamos lá. Atividade para vocês, olha lá. Atividade 1, respira. Calcule os juros de um capital R$500 aplicado à taxa de juros simples de 2% ao mês durante 9 meses. Então, com calma, eu vou anotar as informações para vocês. Então, capital. Professora Inês, qual é o valor da capital aqui? R$500. Então, meu C vai valer 500. Tá. Taxa de juros de 2%. Que letra que é a taxa de juros? I. Então, meu I vai ser 2% ao mês. AM. Tá. Agora, a gente está falando aqui durante 9 meses. O que é esse 9 meses? Tempo. Então, o T, 9 meses. Ao mês e 9 meses está na mesma unidade. Então, tranquilo, vou descobrir o J. Então, você, aluno, agora vai substituir o valor do C, do I, do T, vai multiplicar, dividir por 100 e descobrir o valor do J. Professora Inês, quanto tempo para essa atividade? Bom, professora Roberta, depois de todas essas dicas e já separando, vamos lá, pessoal. 1 minuto e meio e já voltamos.
Vamos à atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Lá no chat só apareceu R$90. Então, vai um abraço para todos os nossos alunos aí que estão assistindo a aula lá de casa e o pessoal também que está ao vivo, aqui da cidade de Pindamonhangaba, Bonfim Paulista, Jaú, Lins e lá do litoral, hein? Professora Roberta, vamos conferir a resposta? Vamos sim, então vem comigo, ó. Então, os juros, que é o que eu quero descobrir, é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. O meu capital, que é o C, vale 500. A minha taxa, 2%, então 2. E o meu tempo vai ser 9 meses. Tudo isso dividido por 100 da fórmula. Muito bem. Então, vou fazer. Posso fazer 500 vezes 2, depois vezes 9, ou 500 vezes 9, depois vezes 2, ou 2 vezes 9, depois 500, tanto faz. Eu vou fazer 500 vezes 2. 500 vezes 2, 1.000. 1.000, vou até anotar aqui em cima, ó. 1.000 vezes 9, 9.000. Ah, muito fácil. E 9.000 dividido por 100. Vou cortar zero. Ah, professora, se eu não conseguisse cortar zero, ia ter casas decimais, tá bom? 2 casas decimais. Mas aqui deu para cortar zero, deu R$90. Então, os juros desse caso aí foi de R$90. E aí, conseguiu fazer? Ficou com dúvida? Ainda está atrapalhado? Vamos treinar mais um para ver se você realmente entendeu? Então, vamos fazer mais um de juros. Pode colocar para eles na tela. Atividade 2. João aplicou R$2.500 num banco que paga juros simples de 5% ao mês durante 8 meses. Quanto João ganhará de juros? Então, meu capital, 2.500, por uma taxa de 5% ao mês, num tempo de 8 meses. E eu quero saber o J. Lembrando que J é igual a C vezes I vezes T, tudo isso dividido por 100. Professora Inês, não anotei quem é quem aqui para ver se eles agora já estão espertos. Falei, mas não anotei. Quanto tempo para essa atividade? 1 minuto e meio, pessoal. Coloca lá no chat quanto que vai dar esses juros. E a gente já volta. Muito bem, terminou essa atividade. E eu vi lá no chat que a resposta só apareceu R$1.000 de juros. Então, vai um grande abraço aí para os nossos alunos aqui da capital de São Paulo, também do Litoral Sul, que está participando, lá da cidade de Tupã e Presidente Prudente também. Professora Roberta, dá 1.000? Dá 1.000, vamos lá comigo, ó, vamos anotar cada informação. Então, o nosso capital C é 2.500, que é o valor que ele aplicou, tudo bem? A nossa taxa I é a porcentagem, lembra? 5% ao mês. O nosso tempo T é o período de duração, 8 meses. E o que a gente está querendo calcular é os juros em cima dessa aplicação. Então, J é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Capital, 2.500, vezes a nossa taxa, que é 5%, vezes o tempo, que é 8. Tudo isso dividido por 100. Posso fazer 2.500 vezes 5, resultado vezes 8. Posso fazer 2.500 vezes 8, resultado vezes 5. Posso fazer 5 vezes 8, resultado vezes 2.500. Bom, 2.500 vezes 5 eu acho muito difícil. Vou fazer 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40.
Então ficou 2.500 vezes 40. Mas 25 vezes 4 dá 100 e tem mais 3 zeros. Vou fazer aqui, ó. 25 vezes 4 deu 100, mais os 3 zeros deu 100 mil. Tá certo, professor Inês? Corretíssimo. Mas podia usar a calculadora se eu tivesse dúvida, né? Claro. Tá bom. Agora eu vou dividir por 100, cortando zero. Então, 1, 2 zeros. Então, na verdade, ficaram 3 zeros ali. 1.000. Nossa, que já tá feio que ficou aqui. Mas tudo bem. Ficou 1.000. Vamos mudar já rapidinho? O juros foi lá de R$1.000. E aí? Tranquilo como a gente acha juros? Tá, mas eu falei lá no início de juros, eu falei também de montante. A letra M. Apareceu a letra M já em algum lugar? Não, vamos calcular o montante agora então. Olha lá, montante. Como que é o montante? Pode colocar para eles. Quando a gente fala em montante, é o valor final, depois que calculou os juros e junta lá com o valor de início. Então, o nosso montante, que é a letra M, ele vem do quê? Da soma do capital com os juros que a gente teve aí, que a gente encontrou através da última fórmula. Então, lembra, montante é valor em reais, capital é um valor em reais e o juro também é um valor em reais. Então, a gente vai somar capital com juros. Então é uma simples soma do que eu tinha no início e dos juros que rendeu? Eu vou somar e vou ver quanto que eu vou pagar no final ou quanto eu vou receber no final. Se você aplicar, você vai receber no final. Se você pedir emprestado, você vai pagar no final. Juros mais o seu capital. Tudo bem? Vamos ver então o exemplo? Vamos lá. Exemplo 2 na tela para eles. Olha lá, a bicicleta. Lembra do exemplo da bicicleta? Tinha bicicleta que custava 1.200, que ele quis vender depois de 2 meses, depois de 2 meses, e ele tinha um lucro lá em relação a 10% ao mês. A gente fez a conta e os juros deu 240, não foi? Mas eu queria saber quanto que ele vendeu a bicicleta afinal, se rendeu de juros 240. Então, na verdade, eu quero o meu montante. Quanto que deu no final? Lembrando que o capital é o valor inicial da bicicleta, 1.200. E os juros foi a conta que eu obtive com aquela fórmula anterior, de R$240. Então, para achar o meu montante, é só somar 1.200 mais 240. Esse dá para fazer de cabeça, né? Esse aqui vai dar R$1.440. Se quiser armar, pode armar a continha, não tem problema, tá bom? Então, o montante deu 1.440. Então, peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Eu calculo os juros e depois só somo com capital, simples assim? Só tomar cuidado se desse centavos de colocar vírgula embaixo de vírgula para somar direitinho. E aí, vamos calcular o montante das suas duas atividades? Primeiro de uma, depois da outra? Vamos? Então vamos, Vou colocar para vocês. Lembra da atividade? A atividade 3 é parecida com a atividade 1, é uma continuação da atividade 1. Vamos ler com calma, Os juros da aplicação de um capital de R$500, a taxa de juros simples de 2% ao mês, durante 9 meses, foi encontrado aí R$90. Então, a gente tem o capital. Quem é o nosso capital? O nosso capital é o valor lá do início, 500. E a gente tem os juros. Quanto que deu de juros? 90. E eu quero saber agora qual é o montante, ou seja, a letra M. Montante é capital mais juros. Professora Inês, você vai dar um tempinho curtinho para fazer esse, né? Esse eu vou, professora Roberta, porque esse aí nem precisa de calculadora. Dá para fazer de cabeça porque tá bem simples, hein? Pessoal, capricha, coloca lá no chat quanto você encontrou. A gente volta em 1 minutinho. Voltamos da atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Nossos alunos estão antenadíssimos. Lá no chat só apareceu a resposta R$590. Então, quero mandar um grande abraço aí para quem está participando.
aqui perto de Jundiaí, também de Guarulhos, Rio Claro, São Sebastião, o pessoal lá da praia está participando. E o pessoal lá do interior também, Ribeirão Preto, Bebedouro e Jaú. Professora Roberta, vamos conferir? Tinha que falar da sua cidade, né? Tinha, Ribeirão Preto, vamos lá. Então, quem é o montante que a gente queria calcular? O montante nada mais é que o nosso capital lá do início que a gente aplicou, mais os juros, certo? Então, o nosso montante é 500 mais 90. Mas eu tenho ainda dúvida de como somar isso. A gente tem que alinhar sempre para a direita, né, pessoal? Vai que você não lembra? Então, vamos lá. 0 mais 0, 0 mais 9 dá 9 e 5 mais 0 dá 5. Ou seja, o nosso montante é de R$590. Tá aqui a resolução. E aí, vamos fazer o último? Lembra da sua atividade 2? Agora é a nossa atividade 4, para calcular o montante dela. Então, vamos relembrar. João aplicou R$2.500 num banco que paga juros simples de 5% ao mês durante 8 meses. Ele foi informado que receberá R$1.000 de juros. Quanto João sacará após os 8 meses? Então, a gente tem o capital, a gente tem os juros e eu quero saber quem é o montante. É bem simples. E aí, professora Inês, quanto tempo para esse? Professora Roberta, esse também é fácil. Dá para fazer de cabeça, mas, pessoal, não esquece que aí você já tem uma unidade um pouco maior do que a do exercício anterior, hein? Cuidado, se tiver com dúvida, calculadora. A gente volta em 1 minutinho também. Muito bem, terminamos a atividade número 4. Lá no chat, só apareceu a resposta R$3.500. Muito bem, daqui a pouco a gente confere com a professora Roberta. Antes disso, vai um abraço para os nossos alunos aqui da Leste 5, Leste 4, Centro e também das cidades de Bauru e lá do litoral. Peraí. São Sebastião, isso mesmo. Professora Roberta, também um abraço lá para os alunos de Sertãozinho que estão participando. Vamos conferir? Vamos, pessoal. São Sebastião participou 2 vezes. Estou gostando de ver. Isso aí, pessoal, animado. Vamos lá. Então, o que a gente tem que anotar aqui? Quem é o quê? A gente está querendo um montante. Precisa só do capital e dos juros? Então, só esses que interessam? O capital é o valor lá do início que ele aplicou. R$2.500. E o nosso juros foi o que ele recebeu, os R$1.000. Os R$1.000. Então, a gente quer o montante, que nada mais é que a soma desses dois valores. Então, 2.500 somados com 1.000. Vamos fazer a conta ou dá para fazer de cabeça? Eu vou fazer a conta aqui, ó. 2.500 mais 1.000. A gente vai somar, dá 0, 0, 5, 2 mais 1, 3. Não dava muita dúvida. R$3.500, certo? Eu coloquei um 0 a mais, então vou pôr um 0,00. Tá bom? Então, aqui deu R$3.500. E espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Juros simples é muito importante. Só lembrando, quando a gente fala em banco, normalmente é os juros compostos que é calculado, tá? Mas o juros simples usa bastante aí na matemática. Não esqueça de fazer a tarefa referente a essa aula de hoje. Vai até o dia 23 de dezembro, mas não deixa para a última hora. Né, professora Inês? Para que deixar para a última hora? Com certeza. Então, pessoal, para você não ficar todo embananado lá no final, faça a tarefinha, tá? Não deixe para depois. E não esqueça também de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer para você aí o QR Code e o link. Entre lá, diga o que nós precisamos melhorar aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste, assim como eu e a professora Roberta. Certo, professora Roberta? Certo. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!